Amém, irmãos? Que bênção. Glória a Deus. Enquanto eles estão se ajeitando, vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9. Eu ia falar sobre sofrimento hoje, em vez de falar, já estou sofrendo, então não vou nem falar mais. Eu fiquei sem ar, sem fôlego agora. Encontraram aí Evangelho de João, capítulo 9, sim ou não? Sim, então tá bom, vamos ler. É um capítulo grande, mas vamos ler todo o capítulo para a gente ter uma compreensão, e é importante também a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Capítulo 9 de João, eu vou ler na versão NVI, né? Diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram: como ele recuperara a vista? O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhes abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos.
Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua verdade, a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Maravilhoso, né, gente? A gente lê a palavra de Deus, essa história. Esse cego aqui já era um pregador, rapaz, você viu? Encarou os líderes religiosos, colocou, que eloquência. Gente, eu queria dar como um tema, né, esse negócio de tema é meio complexo, mas só para a gente seguir uma linha de direção, desmistificando o sofrimento. Por quê? Porque quando a gente fala de sofrimento, a gente traz muitos mitos, muitas ideias nas nossas cabeças, e essas coisas nos complicam. Aí já não basta o sofrimento que a gente tem, e ainda vem outras ideias complicadas para aumentar e complicar o nosso sofrimento. Por exemplo, quando a gente vê questões de sofrimento, eu ouvi aquela moça, uma cantora secular, né, a Preta Gil, ela morreu de câncer. Aí um famoso cristão disse que ela morreu por causa do julgamento divino. Quem viu isso? Viu essa reportagem? Ou seja, como que a gente tem essa capacidade, né, de analisar isso e dizer e afirmar que a pessoa morreu porque foi julgamento divino? Outro caso, quando acontece alagamentos, né, e agora está demais, né, esse ano é o ano da chuva. Tomara que seja também chuva de bênçãos. Eu vi, inclusive, uma reportagem que o outono começou sexta-feira e vai continuar a chuva, aleluia. Maravilha isso? E aí acontecem os alagamentos, porque a cidade não está preparada, a culpa é sempre dos 200 milímetros, é sempre da chuva, nunca é dos governantes, da gente que entope as ruas, tudo, enfim, né? Aí acontecem os alagamentos, aí vem, agora os cantores. Em vez deles cantar, eles inventam querer teologizar e pregar, aí fala besteira, né? E aí você vê cantores indo para a mídia, dizendo que o alagamento é juízo divino. Aí a pessoa perde seu ente querido, perde tudo, e ainda tem que ouvir um trem desse, gente. Eu sou um baianeiro, entendeu? Então trem você entendeu o que é trem, né? É demais, gente. Outros casos, recentemente vi uma outra coisa, o Instagram da igreja é um estragam para mim, estragam, porque a gente tem que ver lá, botar as informações, os stories, que é 24 horas, aí eu abro o Instagram da igreja, eu não sei o que acontece que o pessoal fez lá, que vem tanta notícia, aí eu acabo ficando viciado, eu preciso de libertação, na hora que eu vejo aquele negócio. Aí aparece uma notícia lá, essas patrocinadas, né? Uma outra famosa aí lá vem de novo, né? As famosas. Dizendo que a guerra é justa. Para Israel é justa. Então Israel pode matar, pode fazer tudo. Eu não sei quais são as visões teológicas, mas assim, gente, mesma coisa. Peraí, guerra é justa para quem? Entende? A gente tem que tomar cuidado com as afirmações que a gente faz. Então a criança que não é judia, que não é cristã, pode morrer à vontade. Então, é uns pensamentos que a gente precisa discutir, precisa sentar, analisar, para a gente rever as coisas. Outra coisa que eu já ouvi, e aí a alma nordestina, o sangue sobe. Quando você já ouviu essa não foi na mídia, foi pessoas, né? Foi na mídia também. Que a seca do Nordeste, que o Nordeste sofre com a seca, sabe por quê? Quem já ouviu? É por quê? Por causa da idolatria do Nordeste. Porque os nordestinos são idólatras.
Ah, os paulistas são santos de Deus. Os sulistas são santos de Deus. Ô, gente, tem misericórdia. Para com isso. Se é para falar de religião, o Sul é uma região mais espírita do que o Nordeste. E aí? Está entendendo? Então, peraí, que negócio é esse? Mas são essas afirmações, esses mitos que vão sendo ensinados, e tem um problema com a gente, porque o famoso fala, você diz aleluia. As pessoas acreditam no que vem na mídia, é o poder da mídia, do marketing, não é a palavra. E aí a gente lida com essas questões. Eu estava fui fazer uma visita, conversando com uma pessoa, fazendo tratamento também, e aí ela contando o quão difícil foi para ela enfrentar aquela doença, aquele câncer, está se tratando. E aí tem que ouvir pessoas chegar e dizer para ela, você não pode ficar assim, você não pode sofrer dessa forma. Você não pode sofrer dessa forma. Como que eu estou do lado de cá, de fora do sofrimento, eu tenho que dizer para uma pessoa que ela não pode sofrer daquela forma? Não é absurdo isso? Essa precisa de internação, essas pessoas, gente. Precisa voltar às internações. Aí a pessoa está fazendo um tratamento, uma luta terrível, e ainda tem que ouvir. E pior, esses irmãos precisam se converter, gente. Está igual a esses religiosos desse capítulo que a gente leu. Então, assim, trazendo esses exemplos para introduzir a nossa meditação, para a gente desmistificar um pouco o sofrimento, a primeira afirmação que eu trago é: crenças equivocadas, a Sara concordou, você viu o amém dela? Ó, amém, Sara. Crenças equivocadas nos aprisiona. Qual foi a pergunta que eles fizeram para Jesus, os discípulos? Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para ele nascer cego? Foi este homem ou seus pais? De onde vem essa visão judaica, gente? Isso já vem de um erro de leitura lá de Deuteronômio 28. Se você obedece, você é abençoado. Se você desobedece, você vive a maldição. Eu não vou dar muito detalhe aqui para não prolongar, mas isso vem de erros de leitura, de interpretação bíblica. Outro caso, há textos bíblicos que diz assim que os filhos responderão, pagarão pelos pecados dos pais. Até mesmo nos filhos vão chegar as consequências dos pecados dos pais. A leitura certa é essa. As consequências podem chegar até nos filhos. Só que é o seguinte, isso está mostrando as consequências de atos humanos, e não que Deus vai punir o pecado de alguém na vida de outra pessoa. E, inclusive, os profetas falam isso. Inclusive, o Novo Testamento também vai dizer isso. Cada um responderá por si mesmo. Mas é duro que essas mentiras, essas crenças vão virando verdade na vida espiritual das pessoas. Outro detalhe, os rabinos da época, para você ter uma ideia, os rabinos tinham uma crença que eles acreditavam que até mesmo, os rabinos eram os líderes religiosos, até mesmo um bebê pode pecar no ventre da mãe. Olha a mentalidade deles. Você está entendendo isso? Então, quando a gente lê o capítulo 9 aqui, você vai entender por que eles tinham essas crenças. Então, em resumo, uma doença para o judeu daquela época, para aquele povo, uma doença significava punição divina. Todo sofrimento é por causa de pecado. Essa é o pano de fundo que a gente tem aqui no contexto. E isso vem impregnado na gente. A gente começa com essas ideias, porque você colocar a verdade é duro, né, gente? Porque a escuridão está aí com tanta coisa. Aí, eu te pergunto, como é que esse homem, cego de nascença, como é que esse homem vivia? Com essa crença naquela época. Porque assim, se essa era a crença da época, ele também tinha essa crença. E ele não somente tinha essa crença, como ele tinha que ouvir as pessoas acusando e afirmando isso a ele. E aí como é que o texto diz que ele vivia? Ele vivia sentado, mendigando, lá no versículo 8. Mas ele era cego, ele não era aleijado, ele não era deficiente das pernas. Como diz o Francisco, eu sou eficiente. Oh, aleluia! E ele aqui cego. Tudo bem que a deficiência naquela época tinha outra visão, Inclusive era vista como pecado. Olha só isso, gente.
E ele vivia sentado, mendigando, carregando uma culpa social. Não bastava o sofrimento que ele tinha, ele carregava uma culpa da sociedade. Por quê? Porque crenças equivocadas nos aprisionam. Outro dia estávamos no mercado, eu e Ita, e ali tem aquelas pessoas, né, com algum tipo de área especial, esse é a deficiência visual, ia lá ele nos ajudando e carregando. Aí passou e Ita falou, você viu a rapidez? Falei, pois é, você está achando, ele só não tem, ele tem uma limitação na visão, isso não significa falta de produtividade. Mas a gente traz essas coisas, a gente precisa reaprender, né? Tirar essas crenças equivocadas da nossa mente, que vai nos aprisionando. Trazendo para o contexto de igreja, aí a igreja vem, muitas igrejas vai orar por você, você está enfrentando uma situação, a igreja vai orar por você. E aí a gente viu muito essa teologia, essas afirmações. Vou orar por você. Se você não for curado, é por causa de quê, gente? Falta de fé, pecado. Ah, gente, isso é doloroso, hein? Você está passando uma luta, um sofrimento, e ainda tem que dizer que você não foi curado por falta de fé. E isso não é só no meio gospel, evangélico, né? Porque eu não acho que isso é bíblico. Então, eu separo muito o que é cristão bíblico e o que é evangélico. Porque hoje em dia tem de tudo, né, gente? Falar evangélico é um negócio muito amplo, né? Está até na corrupção, está até nos casos aí de escândalos, é complicado. Mas você vai até no meio espírita, e aqui não estou criticando religião, simplesmente afirmando e trazendo informações. Se a pessoa ela crê, ela tem a crença no meio espírita, ela vai buscar uma cirurgia espiritual, é o mesmo modelo. Aí ele vai fazer uma cirurgia espiritual em você, ou vai dar o passe, as coisas e tal. Se você não for curado, é por causa de quê? Do karma. Lembra o lado espírita? Para quem não, se você não sabe, vai fazer a EBM estudar também sobre as religiões. E aí eles querem então que é o karma, ou seja, uma carga que você precisa carregar de suposta outra vida onde você pecou. Aí já não basta o sofrimento desta vida, eles colocam outras vidas ainda. É demais, é demais. É uma coisa que eu acho mais absurda isso. Gente, quando eu converso com alguém sobre religião, eu falo, já não basta os sofrimentos dessa vida, eu tenho que acreditar que eu pequei em outra vida. Não, pelo amor de Deus, é muita crença equivocada, aprisionando as pessoas. Então, isso vai pela igreja. Se alguém orou e falou que você não teve fé, gente, para aí, para com isso. Perguntaram então isso a Jesus, Jesus respondeu o quê? No versículo 3, a resposta, nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para que a obra de Deus se manifestasse nele. Ou seja, cada um de nós, gente, nós nascemos com um plano de Deus. Independente do seu jeito, independente da sua aparência, independente das questões físicas, nós nascemos dentro de um plano, de um propósito de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um, amém? Então nem ele, nem seus pais. Ele está dizendo que o sofrimento é parte da existência humana. É existencial, não é comportamental. Aí você pode dizer, Léo, mas pode ter consequências de erros nossos, com certeza. Mas aqui nós estamos falando do sofrimento. Eu não posso afirmar que uma doença, um sofrimento, tudo é exatamente por causa de pecado. Ok? É uma questão existencial. No mundo terão aflições. Isso é a vida humana. E aí eu acho interessante, porque quando a gente vai para o Evangelho, para Cristo Jesus, o que Jesus faz? Eu faço uma comparação com aquele texto de João capítulo 3, versículo 14, que lá, quando eles erraram lá no deserto, com as serpentes, Deus mandou as serpentes, né, que picaram, aí Moisés fez uma serpente de bronze, não é isso? E todo mundo que olhava para a serpente era curado. Mas a serpente foi exatamente o símbolo do pecado deles. E aí o mesmo texto em João 3,14, chegando no versículo 16, vai dizer que Jesus foi elevado à cruz. E a cruz é o símbolo do quê? Do pecado. Então quando a gente olha para Jesus, que assume o nosso lugar de sofredor, de pecador, ele se identifica conosco. Quando nós olhamos para ele, aí a gente é liberto dessas crenças equivocadas, e é liberto, e é curado por ele, e é salvo por ele. Olhe para Jesus, amém, gente? Tire essas crenças equivocadas. Qual a crença, quem sabe, que você está carregando na sua mente?
Ela está trazendo culpa, aprisionamento ou libertação, esperança? Problemas vão acontecer. Não aceite essa pressão e essas acusações que as religiões, as pessoas tentam colocar sobre nossas vidas. Amém, gente? Está claro isso? Crenças equivocadas nos aprisiona. Uma outra questão para a gente desmistificar o sofrimento é que pequenos passos nos levam a grandes conquistas. Pequenos passos. Porque muitas vezes a gente traz esse mito de que para a gente vencer ou sair daquele problema, tem que dar um passo muito grande. E não. Pequenos passos nos levam a grandes conquistas. Por exemplo, o que Jesus pediu para ele fazer? O que Jesus pediu para aquele cego fazer? Ir lá se lavasse no tanque de Siloé. Coisa simples, não é verdade? Mas Jesus pediu para ele se lavar no tanque de Siloé depois que Jesus cuspiu no chão, misturou terra com a saliva e botou no olho dele. Aí eu não sei se ele foi obediente com fé ou se ele foi correndo de nojo, né? Ai meu Deus, tirar esse traço dos meus olhos. Você imagina, né? Cuspir no chão com terra e botar terra com cuspe nos seus olhos. Então eu não sei se foi fé ou se foi nojo, né? Ou as duas coisas. Mas o que a gente aprende é que não precisa de grandes métodos para você ser curado, para você ser restaurado. Basta pequenos passos. Eu não sei o que você procura, se é na vida profissional, nos relacionamentos, familiar, na vida espiritual. Gente, dê pequenos passos. Não precisa de uma grande campanha, de um grande sacrifício. Porque se você não começar com um pequeno passo, com certeza você não vai dar o grande passo. Aí, outra coisa, qual é o significado do tanque onde Jesus mandou ele ir? O tanque de Siloé. Nós lemos no texto. O significado de Siloé é enviado. E aqui acontece, olha como Jesus vai agindo e vai ensinando. Vai lá se lavar no tanque de Siloé. Vai lá se lavar no tanque do enviado. Quando ele vai lá se lavar naquele tanque e é curado, o que começa a acontecer na mente dele? Espera aí, a cura, os milagres, o Cristo, será ele o enviado de Deus? Você entende isso? E Jesus começa a trabalhar com ele. E é isso que vai acontecendo quando a gente está passando alguma situação difícil. Deus pode estar te mostrando pequenas coisas. Deus pode estar trabalhando, te mostrando coisas a serem transformadas e mudadas na sua vida. Deus pode estar revelando coisas a você na hora de uma luta, de um sofrimento. Gente, os maiores milagres aconteceram no deserto. Os maiores milagres aconteceram com Jesus se entregando à morte. Então, dê pequenos passos. Esse pequeno passo desse cego de nascença o levou a uma grande conquista física e também espiritual. Uma grande mudança na vida dele. Então eu te pergunto, qual pequeno passo eu preciso começar a dar? Começar a dar. Dê pequenos passos. Está congregando, reunindo, buscando oração com a igreja. Às vezes o sofrimento é tão forte. Eu acho isso... E a gente não pode julgar, porque é muito complicado você analisar o sofrimento de outra pessoa, gente. É muito complicado isso. Mas assim, o que eu reparo é que muitas vezes, na hora do sofrimento, às vezes a pessoa não tem força, não sei, ou ela já perdeu o ânimo. A gente não pede oração. Tem alguém que está enfermo, quer receber oração, a pessoa às vezes ela nem aceita, ela fica ali no cantinho dela. Eu não sei o que se passa na cabeça. Mas o que acontece com isso? Ela perde os pequenos passos. E Jesus falou, vai lá se lavar no tanque de Siloé. Você imagina se ele não fosse? E às vezes um pequeno passo, quando a gente diz assim, olha, vamos orar um com o outro, você está com alguma enfermidade, alguém vai orar, você tem que crer. Ah, mas será que Deus vai fazer? Não precisa de um espetáculo.
Às vezes uma pessoa vai orar com você, pode ser o pastor, pode não ser o pastor, e Deus manifestar a sua bênção, a sua cura naquele momento, através de um pequeno passo que você dá. Dê um pequeno passo. Não deixe o sofrimento te travar, como aquele cego de nascença, sentado, mendigando. Você é um filho e uma filha de Deus. Tem luta, tem sofrimento, sim, porque Jesus não nos isentou do sofrimento. Ele garantiu que estaria conosco no sofrimento. Dê um pequeno passo na sua vida, amém, gente? Deixa o Espírito Santo te falar, e não somente na área espiritual, mas em cada área da nossa vida. Vamos começando, vamos fazendo, um dia de cada vez, um pequeno passo, e assim Deus vai operando nas nossas vidas. Uma outra verdade para trazer para a gente, para desmistificar o sofrimento, é quem vive para agradar os outros, perde a paz. É difícil isso. E a gente vai olhar no texto aqui como acontece com esse cidadão. A gente acaba criando outro problema para a gente, tentando sempre dar satisfação para todo mundo, agradar todo mundo. Aí já tem um sofrimento e a gente tem que ficar meio que agradando as pessoas. Claro que a gente não está dizendo para ser desagradável, você entendeu o que eu quis dizer, né? Mas, gente, a gente não pode viver, né, para agradar as pessoas. A gente tem que ser a gente. E aí eu quero te convidar, esses textos que eu coloquei aqui, para a gente ir olhando para o que acontece com esse cidadão. Seus vizinhos, olha isso, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram. Então eles tinham visto esse cara, correto? Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Aí eles foram lá perguntando. Quando viu ele curado, foi lá interrogar o cidadão. Mas aí eu pergunto, quem que ajudou ele quando ele estava lá sentado, cego de nascença, mendigando? Quem foi lá interrogar para ajudar aquele cidadão? Aí ele está curado, aí vem a turma. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando. Isso me chama a atenção. É um negócio assim de, a gente gosta de ter curiosidade, para ser mais sincero e direto, se intrometer na vida dos outros. Ajudar não, mas ter curiosidade, fofocar, intrometer, aí tem uma galera. Aqui não, gente, fica tranquilo. Claro que vai ter, porque nós somos falhos, e se acontecer, nós ajudamos o outro, uns aos outros, a mudar. Amém, gente? Isso é comunidade. Aí continua. Alguns, olha de novo, alguns afirmavam que era ele. Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parecem com ele. Aí vem o cara, mas ele próprio insistia. Ele curado ainda tinha que ficar ali dando satisfação para aquela turma, insistindo, sou eu mesmo. Então, aí a turma continua perguntando, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Ele dizendo, sou eu, estou aqui, gente. E o povo interrogando o cara. Ele não pode nem celebrar a cura. A turma já chegou lá, cheia de curiosidade e intrometimento na vida da pessoa. É impressionante, né? Aí continua, eles lhe perguntaram, onde está este homem? Não sei, disse ele. Olha o que eles fazem agora, pegaram o cara, levaram ele aos fariseus. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Por quê? Porque os sacerdotes, né, os líderes religiosos naquela época, tinham que afirmar se aquilo era de Deus, ou era alguma feitiçaria, era alguma coisa. Vamos traduzir assim, levaram lá para a igreja, olha pastor, aconteceu isso aqui, ele está falando que ele foi curado, e aí? É verdade isso? É de Deus isso? Gente, é demais, né? Você tem que dar satisfação num negócio desse.
Isso não é cristão, não. Você é crente. É evangélico, não é cristão. Porque, não, meu Deus do céu. Levaram então aos fariseus, porque era sábado, aquela questão lá dos fariseus. Aí eu te pergunto, por que não pegaram ele e levaram, ele não era cego, ajudaram ele e levaram a Jesus para ser curado? Você lembra de outro texto, lá em Marcos 2, que quatro amigos pegaram um cara paralítico e levaram pelo teto para ser curado até Jesus? Agora esse cidadão aqui, ninguém levou ele a Jesus. Agora que ele está curado, eles levam ele aos fariseus para questionar o milagre de Deus na vida dele. Ah, Jesus amado, é demais, não? Quer julgar até a sua espiritualidade, até o mover de Deus na sua vida, o chamado de Deus na sua vida, a ação de Deus na sua vida. Se é salvo ou não é salvo, é curado ou não é curado. Isso para mim é demais. Aí continuou, não acabou a brincadeira não, tá? Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? O que aconteceu por fim? E o expulsaram. O cara foi expulso da sinagoga, da igreja. Aí você chega curado aqui, pastor, Deus fez um milagre na minha vida. Aí a gente chama, vamos reunir a assembleia aí, a liderança, vamos analisar esse negócio, e você é expulso da igreja, gente. Não adiantou ele dar esse monte de satisfação, ele só perdeu a paz. É impressionante, não é isso, gente? Gente, se tem gente, vocês fazem o que vocês quiserem, vocês falam o que vocês quiserem, vocês pensam o que vocês quiserem, vocês julgam como vocês quiserem, eu só sei que Deus está comigo, e Deus está agindo na minha vida, e eu vou continuar na presença de Deus. Para de se importar com tudo que as pessoas falam, com tudo que as pessoas dizem, com tudo que as pessoas querem. Isso não pode mexer com a gente, isso não pode determinar a nossa vida espiritual, gente. Quem vive para agradar os outros, perde a paz. E a gente tem que analisar isso. Será que a gente não está perdendo a paz com muitas coisas assim acontecendo? Ai, para um pouco, pelo amor de Deus. Eu estava assistindo um debate, e eu ouvi uma frase que me chamou a atenção. Eu acabei não marcando o nome do profissional lá que falou. E ele falou uma frase assim: o ser humano era medido no passado por seus músculos, né? Sempre o trabalho, a força, não os músculos de hoje de malhação, porque o trabalho antigamente era braçal, a força. Então o ser humano era medido por seus músculos. Depois passou a ser medido por seu cérebro, a época do conhecimento. Agora, após a IA, que está dando show, né, na gente, a inteligência e tudo mais, você será medido, só lhe sobra o coração, teus sentimentos. Isso é o grande diferencial do ser humano para a IA, para a tecnologia. Então ponha teu coração nas coisas, no que você está vivendo, o que você deseja. Qual é o teu coração? Não é a tua inteligência, porque muitas vezes vai faltar a gente, vai faltar bom senso na gente, por mais inteligente que você seja. Numa hora de um problema, se não é o coração, gente, a racionalidade passa. A gente podia dizer: olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não entendo, mas uma coisa eu sei, Deus está comigo e eu não vou perder essa paz, essa confiança. Só nos resta coração. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, mas que a gente saiba claramente o que a gente não quer. Aí você anda com a paz do Senhor. Amém, queridos? Uma outra verdade, para a gente desmistificar o sofrimento, é que as necessidades terrenas mostram nossa necessidade eterna. No versículo 35 e 38, Jesus ouviu que o haviam expulsado. Ele foi expulso lá da sinagoga. E ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. E aí eu olho para esse texto, eu fico encantado, porque a Bíblia é um negócio maravilhoso.
Porque os religiosos, os líderes religiosos, o povo religioso, vamos traduzir e aplicar para hoje, o povo da igreja está aqui sendo colocado como Jesus cego. E aí você tem o cidadão aqui que estava na rua, cego de nascença, ele é expulso da sinagoga e Jesus diz que ele está salvo. A gente precisa tomar muito cuidado, gente, para não se surpreender no dia da glória. A gente julga demais. Não é a igreja que salva, é? É Jesus. Eu sei que é importante fazer parte da igreja, estar com os irmãos, ok, servir, tudo isso. Mas quem salva é Jesus. Muitas vezes as pessoas vão passando o tempo, vão ficando na igreja, vão virando religioso, e parece que abandonou Jesus, já não crê na palavra. Aqui tem religiosos, cegos, perdidos, e esse cidadão aqui, expulso da igreja, expulso da sinagoga, salvo. Por isso que a igreja, ela nunca, a comunidade cristã, ela nunca pode se fechar. Nunca pode. Eu sei que nós temos familiaridades, mais amizade aqui ou lá, mas quando eu crio uma amizade em detrimento ao relacionamento com outra pessoa, isso na Bíblia se chama partidarismo e divisão do corpo de Cristo. Nós precisamos ter esse olhar ao todo, cada membro, um membro valioso do corpo de Cristo. Aí esse cidadão, então, ele é curado da sua cegueira física e, por fim, da sua cegueira espiritual. Bênção dupla, é mole isso? Mas por que aconteceu isso? Aí você fala, eu não consegui nem a física. Ele não focou na sua cura. Ele cego de nascença, ele não focou na cura. É tanto que ele estava ali dando explicações, mostrando, olha, foi um cidadão aqui que veio, botou saliva na terra e me curou. Eu só sei que ele se chama Jesus. O foco dele não estava na cura, na sua doença, mas em quem o curou. Quem é que fez isso comigo? Quem é esse que está falando comigo? E aqui tem uma lição, gente, que o sofrimento nos engana. Porque é tanta luta, tanto sofrimento, tanta dor, que às vezes o nosso foco fica só naquele problema. E aí você já não enxerga toda a glória, toda a manifestação de Deus na sua vida. Mas o foco desse cara não estava na sua cura, mas em quem o curou. Ele não focou na sua necessidade, mas nesse Jesus que estava falando com ele. Porque isso, necessidades terrenas, vão mostrando para nós necessidades eternas. Quando você der um passo, um pequeno passo de fé, você pode ser curado, algo pode acontecer na sua vida. Quando você se entrega a Deus, você será salvo. E quem sabe, muitas pessoas, elas só estão dando passo, buscando uma bênção, uma situação na vida dela. Quem sabe, muitas pessoas só estão buscando a solução que ela quer na vida dela. E aí, por fim, ela às vezes experimenta uma bênção e nem continua na fé. Mas quando você se entrega de verdade, você não somente será ajudado, curado, será salvo, experimentará do poder de Deus na sua vida. Uma outra pensamento, através de uma necessidade física, esse cara aqui descobriu a sua necessidade espiritual. Então, quem sabe, através do que você está enfrentando, através das necessidades que nós vamos enfrentando no dia a dia, o que é que nós estamos descobrindo dentro da nossa vida espiritual? Algo físico, algo do trabalho, Deus vem trazendo ensinamentos e crescimento. Você pensa que você está ali fraco e Deus está te ensinando a ser forte. Você pensa que não tem jeito e Deus está te mostrando que existe um outro jeito.
através de uma necessidade física, ele percebeu a sua verdadeira necessidade espiritual. Amém, gente? Eu não sei o que se o Senhor está mostrando para você hoje, também necessidades eternas, que assim o Senhor nos abra os olhos, e nós vamos orar neste momento. Queria convidar você a ficar em pé.